Eu tava reparando no meu manto que eu tenho aqui. Eu posso fazer cosplay da Tropa de Exploração, mas também, se eu quiser, eu posso fazer cosplay do Bruno, de Desencanto. Tipo, os mantos são bem parecidos. Meu bom dia, meu boa tarde, minha boa noite. Tudo bem com você? Hoje, pessoal, na nossa videoaula, é o nosso primeiro vídeo com a nova temática que vamos trabalhar aqui no canal no Animafe, né? O intuito dos vídeos das quarta-feira, como foi dito no vídeo de apresentação do canal, né? É trabalhar um novo lado da matemática, uma nova visão em relação à nossa área de conhecimento, né? Porque nos vídeos dos domingos a gente vai trabalhar sempre cálculos, as formas, né? A matemática como a gente bem conhece ela, né? Só que nos vídeos de quarta-feira o intuito é diferente, é a gente abordar as curiosidades, os fatores históricos da matemática, dando um novo olhar para ela, mostrando que ela não é apenas cálculo, né? E o vídeo de hoje, o nosso primeiro vídeo, literalmente ele vai abordar isso. Por quê? O nosso tema hoje é defina o que é a matemática. Hoje vamos abordar um pouquinho sobre a definição do que é matemática e mostrando algumas respostas que foram obtidas, porque essa questão aqui foi postada no stories do nosso Instagram, por isso que é importante você seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Porque através dela você também pode participar diretamente dos vídeos, contribuindo com suas respostas, dando seus feedbacks e ajudando ainda mais em outros temas futuros que iremos trabalhar. Então por isso, fica o lembrete, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok também, beleza? Então, hoje a gente vai definir a matemática, ver algumas respostas que obtemos, né? E com isso vamos ver o que as pessoas têm, qual a visão que elas têm em relação à matemática e o que realmente podemos definir ela como uma área do conhecimento. Beleza? Ficou curioso? Então, vamos lá. E aí, pessoal, voltando aqui novamente, né? Tava aqui copiando alguma das respostas que a gente obteve durante a nossa enquete que a gente postou lá nos nossos stories, pedindo para as pessoas definirem o que era a matemática, né? Com essas 4 respostas que a gente separou aqui, na primeira a gente obteve uma matéria que mexe com números, né? Então, uma das pessoas, durante sua definição, até essa própria definição, tiveram respostas muito similares, onde pessoas sempre envolviam e definiam a matemática como uma matéria que mexe com números, né? Algo que envolve sempre números. Já a segunda colocou complicado para quem não tem familiaridade. Então, essa também é até uma resposta que sempre ouço dos meus alunos, lá da escola Professor Maria do Carmo, que para quem não tem muitas vezes familiaridade, para quem não tem muitas vezes habilidade, a matemática ela se torna difícil através de suas definições, né? Já a terceira aqui comentou uma disciplina difícil, né? A gente sabe que a matemática não é querida de todo mundo, é uma matéria que para muitos é aquele famoso bicho de 7 cabeças. Então, a gente sabe que muitos têm uma certa definição para matemática associando sempre essa palavra, difícil. E a última, uma das mais interessantes que eu achei, era um quebra-cabeça de letras e números. Essa parte aqui de letras, quando a gente entra, é até uma ferida que existe, porque muitos alunos, eu já ouvi esse questionário em algumas situações, né? Que sempre alguém pergunta quem foi a pessoa que começou a envolver letras na matemática e por que colocar letras na matemática, né? Muita gente não é a parte preferida, a gente sabe, né? E essa pessoa, ela definiu justamente a matemática sendo esse quebra-cabeça, né? Essa construção complexa envolvendo as nossas letras e os números, que é algo que acho que todo mundo, sempre quando pensa em matemática, muitas vezes já pensa também nessa definição em números, né? Bom, mas essa aqui são algumas das definições que obtivemos, né? Outras até se repetiram em relação a essas aqui, onde as pessoas deram essa visão em relação ao que é a matemática, né? E eu destaquei algumas palavras porque após aqui o progresso da nossa aula, vão ser palavras-chave que a gente até vai discutir, né? Uma das que mais me chama a atenção é sempre a palavra números. Ela realmente é uma palavra que todo mundo, quando muitas vezes pensa em matemática, obrigatoriamente quase pensa em relação a números, né? Mas a matemática é definida realmente por números? É o que a gente vai descobrir agora. Bom, pessoal, tudo bom? Agora, voltando aqui novamente, agora com minha definição, porque a gente viu a definição das pessoas que contribuíram lá no nosso Instagram, né? Definindo a matemática como matéria difícil, em relação aos números, às letras, né? Agora,
vamos pegar uma outra definição, um outro ponto de vista da matemática. A matemática é uma ciência do raciocínio lógico e abstrato. Por quê? A matemática ela sempre começa com suas hipóteses e através de suas hipóteses ela sempre vai formando uma linha de raciocínio. E através dessa sua linha de raciocínio com elementos que ainda não foram concretizados, elementos abstratos, ela vai se formulando e se estruturando ainda mais. E através dessa reestruturação, dessa formulação, ela vai começar a identificar certos padrões. E é através desses padrões em que ela vai conseguir definir aquilo que foi conjecturado, aquilo que foi dado de início, uma hipótese. Então a matemática ela sempre está nesse processo. Ela sempre se reestrutura na sua linha de raciocínio com elementos muitas vezes abstratos, elementos que ainda elementos não concretos, né, não concretizados, mas é através desse processo em que ela vai se estruturando e crescendo ainda mais. Uma outra situação, lembra aquelas palavras que eu tinha falado, né? Números, difícil e tudo mais? É a gente pensar numa outra situação, no realmente verdadeiro significado do que significa a palavra matemática, né? A palavra matemática ela deriva do grego, mathematique. Temos aqui que essa palavra já vem de duas outras. Mathema, que significa explicação, conhecimento e aprendizagem, e phyke, que significa arte. Então a palavra matemática, ela em sua significação, através da palavra que ela deriva, é a arte da explicação, é a arte do conhecimento. E isso é interessante, porque particularmente, até onde eu me lembro, eu nunca vi alguém definindo a matemática como uma arte. Mas tipo, o que é arte? A arte é uma manifestação humana, né? Onde ela é a concretização de uma ideia formulada através de beleza e harmonia. Mas a matemática ela também é uma arte, porque toda a sua estrutura que ela é definida, todo o seu raciocínio que existe por trás, começou com uma ideia que ainda era uma hipótese, né? Porém, é através dessa pequena ideia, ela vai se estruturando, crescendo, criando beleza e harmonia, uma arte. Então a matemática ela é uma arte, ela pode ser uma matéria, é uma ciência, mas também no fundo ela é uma arte. Como aqui a própria definição diz, é uma arte do conhecimento, a arte da explicação, a arte da aprendizagem. Uma coisa interessante, né? Porque a gente sempre associa a matemática como uma matéria difícil e principalmente a gente associa a matemática principalmente com isso, com números, né? E o interessante é que o próprio significado de matemática, ela não está associada a números, a letras, nada do tipo. Ela está associada a ser uma arte, a arte do conhecimento, né? O que já é interessante, porque a palavra matemática não está ligada a números, está ligada a ela ser uma arte, uma ideia que foi concretizada através de uma beleza e harmonia. Isso que é algo interessante, né? Porque a gente nunca associa a matemática como uma arte belíssima, que começou com uma simples ideia e foi se evoluindo ainda mais, criando beleza e harmonia. Não, a gente muitas vezes se limita até apenas a números, a letras. Aí começa até outros tipos de pensamento quando se envolve no lado pessoal, algo difícil, algo bicho de sete cabeças, né? Mas a gente sempre, muitas vezes, limita o nosso pensamento a isso. E esquece de saber que a matemática nada mais é do que uma arte, uma manifestação que o homem utiliza ela para poder se expressar, resolver situações, resolver problemas do seu dia a dia, através de beleza e harmonia. E aí pessoal, tudo bem? Voltando aqui novamente com o nosso último tópico do nosso vídeo, a importância da matemática, né? A matemática está diretamente ligada ao ser humano e à natureza, né? A matemática ela surge a partir disso, ela surge a partir das necessidades do ser humano, porque quando a gente pensa na matemática, até na questão das definições que foram ditas, uma palavra até que muitas vezes se destaca em muitas respostas é a palavra difícil. A gente pensa na matemática como algo difícil, algo complicado, algo que vem para atrapalhar a nossa vida, que vem para dar aquela dorzinha de cabeça. Porém, a matemática é o oposto disso.
ela vem para solucionar os nossos problemas do dia a dia. Ela vem para nos dar respostas que a gente muitas vezes não consegue ver. A solução está lá, a gente não consegue ver. A matemática ela vem então para abrir a nossa visão, para mostrar o caminho para a gente, né? Então esse é o interesse da matemática, porque muitas vezes a gente vê ela como uma vilã, até em alguns contextos, né? Principalmente no contexto escolar a gente vê ela como uma vilã. Porém a gente muitas vezes não consegue enxergar que ela é a nossa heroína. Ela às vezes vem para nos salvar de várias situações que a gente não consegue ver e vem para solucionar muitos problemas, né? Porque fica até uma pergunta, um desafio para vocês. Vocês acham que conseguem passar um dia sem utilizar matemática? Um dia, 2, 3, uma semana? Pensando nisso, muitas vezes a gente pensa, eu não vou passar um dia, eu posso passar um dia sem fazer um cálculo. Mas não em relação a fazer cálculo, mas indiretamente. Você acha que você mexendo no celular ou fazendo alguma outra atividade diária do dia, indo no supermercado ou indo para o trabalho, você acha que você não utiliza a matemática fazendo qualquer atividade do seu dia a dia? Às vezes ela está lá. O problema é que a gente não consegue às vezes enxergar. Porque muitas vezes a gente vê o produto finalizado, mas a gente não sabe o processo todo, né? E principalmente a matemática que teve para se desenvolver aquilo, né? Então, a matemática ela está muito no seu dia que muitas vezes você nem sabe que ela está lá presente, mas a matemática está lá. E isso é interessante, ela está lá te ajudando e te auxiliando no seu dia a dia. Só que a gente, quando pensa nela, a gente pensa como algo difícil, algo complicado, números e letras. Mas a gente nunca pensa como uma arte, como uma ciência, como algo que veio para solucionar e nos ajudar no nosso dia a dia. A gente sempre pensa algo como complicado, difícil, aquele bicho de 7 cabeças, né? E esse é o intuito desse vídeo, né? Dar uma nova visão sobre o que é matemática, o que realmente é matemática. É algo difícil? É números? São letras? Não, não obrigatoriamente. Ela é uma arte. Ela é uma solução para o nosso dia a dia. Esse é o intuito desse vídeo, tipo, mostrar que a matemática ela não é feita apenas de números, não é feita apenas de problemas, de questões, de cálculos e fórmulas. Ela é feita com uma beleza e uma harmonia, uma arte, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço pela atenção até aqui. Não se inscreva de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, tá bom? Deixe seu comentário, faça seu feedback. O que achou desse vídeo? Acha que tem algo para melhorar? Acha que quais temas a gente pode abordar futuramente? Eu quero a opinião de você, porque vocês podem ajudar diretamente na construção e no crescimento desse canal, né? Como foi dito no início desse vídeo, né? As respostas que a gente apresentou foram respostas recolhidas no Instagram. Então, também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, porque volta e meia sempre vai estar lá uma caixinha de perguntas e respostas para vocês poderem contribuir ainda mais com esse canal, tá bom? Então, eu conto com o apoio de vocês. Muito obrigado e até a próxima.